Olá, eu sou a Ana Michele Suri e hoje eu vou falar de um livro que eu gostei bastante, que é o livro A Sombra do Vento, do autor Carlos Ruiz Zafón e da editora Suma Companhia das Letras. Esse livro é muito bom. Já vou começar dizendo isso porque ele é simplesmente maravilhoso. No início eu tive um pouco de receio em ler ele. Eu fiquei, ai, será que é isso mesmo? Eu acho que eu não vou gostar muito. Eu não criei muitas expectativas. Eu comecei a ler meio em dúvida, mas depois dos dois primeiros capítulos ou por ali, o livro se tornou uma coisa muito louca. Eu queria ler e acabou sendo maravilhoso. O livro se inicia em 1945, na cidade de Barcelona, Espanha. Mas a cidade que é apresentada não é uma cidade turística ou alegre. Na verdade, é uma cidade cinza e triste, por conta o livro se passa logo depois do término da Guerra Civil da Espanha, o que deixa a cidade muito abatida e até de certa forma esquecida. Mas uma das madrugadas de Barcelona, Daniel Semperi, um garoto de 11 anos, acorda não se lembrando mais do rosto da falecida mãe. E seu pai, numa tentativa de consolá-lo, leva ele a um lugar secreto, o Cemitério dos Livros Esquecidos, que, como o próprio nome diz, é um lugar onde estão os livros que muitas pessoas esqueceram e algumas não e acabaram guardando. Mas lá não é um lugar simplesmente de livros empoeirados, mas sim um lugar de muito amor por esses livros e de muitos sentimentos. O guardião desse lugar, Isaac, fala para Daniel que ele deve escolher apenas um livro e prometer protegê-lo até o fim de sua vida. Perambulando entre as prateleiras, o livro que Daniel escolhe é A Sombra do Vento, de Julian Carax. E é esse livro que vai movê-lo através de sua vida inteira a novas aventuras. Ele lê o livro em menos de uma noite. E após o término, ele tenta descobrir mais sobre os outros livros do autor ou quem é esse autor, afinal. E o que ele acha são poucas, muito poucas informações. Como um garoto de apenas 11 anos, ele ainda é muito ingênuo e procura ajuda de Barceló, um homem meio, digamos assim, rico da cidade que também tem muito amor pelos livros. E ele tenta comprar o livro do garoto, mas o garoto não o vende. Ele descobre que o livro vale um valor absurdo, mas o motivo é porque todos os exemplares estão sumindo, porque em algum lugar alguém os está queimando. O livro já começa por aí e aí você já fica, mas quem está queimando esses livros? O que vai acontecer? É um livro, de certa forma, de muito mistério e suspense, que deixa a gente meio maluco. A gente cria mil teorias, mas no final nada praticamente é o que a gente imaginava. Esse livro leva o Daniel, como eu já falei, através de sua vida inteira, por muitas tramas e teias que levam ele a conhecer outras pessoas, outros lugares, e é tudo muito profundo. Não tem assim muitas reviravoltas, mas o livro é extremamente profundo e nossa, nos leva assim muito para dentro. Não tem nem como explicar. Uma dessas pessoas que ele conhece é Fermín Romero de Torres, um mendigo que diz ser um ex-agente do governo que está sendo perseguido por Fumero, um inspetor que eu não fui muito com a cara. Eu acho que ninguém vai ir, mas eu não vou dar spoiler, né? Fermin é tipo o alívio cômico do livro. É ele que deixa tudo mais leve. E ele que deixa os diálogos muito interessantes. É um dos personagens de que eu mais gostei. Todos os personagens, os lugares e as cenas, os diálogos são muito bem escritos, muito bem. É um livro assim inexplicável e maravilhoso. Lendo esse livro eu percebi o quanto conhecimento me falta adquirir. Porque assim, na minha opinião, ele é um livro para se ler duas vezes. Claro, lendo pela primeira vez você vai ter um entendimento ótimo, mas lendo duas vezes e fazendo uma pesquisa em cima, uau, é um conhecimento enorme dentro de um único volume. Não é só simplesmente a história de Daniel, mas a história de tudo, é incrível. Esse livro é um livro sobre os outros livros. É um livro sobre o amor aos livros. E isso que deixa a gente mais feliz, digamos assim. Porque eu gosto muito de ler. Acredito que outras pessoas que leram o livro também têm essa paixão ardente no peito. E o Daniel, que é o protagonista desse livro, ele também tem esse amor muito grande pelos livros. E tudo é sobre os livros. É um mistério sobre os livros. Então a gente se sente dentro do nosso próprio mundo. E isso é muito bom. É uma sensação inexplicável. Assim, eu acho que o livro é algo que vale muito a pena ler, porque ele leva, como eu já falei, a gente muito pra dentro. Ele é maravilhoso, é tudo muito bem construído e tudo vai se modificando e vai virando outra coisa que a gente nem imaginava. E essa história, esse mistério de
Juliana, a pessoa que está queimando os livros, tem a Mansão dos Aldaia, que lendo você vai saber o que é, Penélope, Cartas, Paris, França, Paris, França e Barcelona, Espanha, essa ligação é tudo muito, muito incrível. Eu vou ler agora algumas frases que eu separei, que eu achei muito importantes do livro, assim. São apenas algumas, eu marquei 10, eu acho, por aí. Não tinha esse costume, mas depois desse livro não tem como, são frases muito boas. Contei que, até aquele instante, não havia compreendido que aquela era uma história de pessoas solitárias, de ausência e de perda, e que por esse motivo havia me refugiado nela até confundi-la com minha própria vida, como quem escapa pelas páginas de um romance, porque aqueles que precisam amar são apenas sombras que moram na alma de um estranho. O difícil não é simplesmente ganhar dinheiro, lamentava-se ele. Difícil é ganhá-lo fazendo algo que vale a pena dedicar a vida. E o último, que eu acho que demonstra exatamente o nosso amor pelos livros. Bia diz que a arte de ler está morrendo muito aos poucos, que é um ritual íntimo, que um livro é um espelho que só podemos encontrar nele o que carregamos dentro de nós, que colocamos nossa mente e nossa alma na leitura e que esses bens estão cada dia mais escassos. Todo mês recebemos ofertas para a compra da livraria, para transformá-la numa loja de televisões, de cintas ou de calçados, mas só nos tiram daqui se for por cima de nosso cadáver. Vale muito a pena, não tem outras palavras para explicar, porque ele é simplesmente inexplicável. Se você gostou e você quer conferir, vem para a livraria Lápis de Cor. Aqui você encontra esse livro e muito mais.